Olá, como vai? Eu sou o pastor Celso Gioia e dentro da nossa série Fim dos Tempos, quero falar um pouquinho de alguns personagens dentro dos temas, né, da escatologia, das últimas coisas, falar sobre alguns personagens. Quero falar hoje sobre o Anticristo, um personagem muito importante na escatologia, nesse estudo das últimas coisas. Você quer saber mais sobre ele, quer entender melhor o que ele vai fazer? Então, com base nisso é que eu estou fazendo esse vídeo. Veja, Satanás é um imitador, né? Ele quer imitar a trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nesse tempo de tribulação, onde ele vai ser relativamente poderoso, mais poderoso do que ele já foi na Terra. Ele também vai querer repetir essa trindade. Vai ser Satanás como Deus, o anticristo como Jesus e o falso profeta como o Espírito Santo, tentando imitar a trindade divina através da trindade satânica. E quem vai rivalizar com Jesus é o anticristo. Ele vai dizer que ele é o Messias, ele é aquele homem que veio para salvar o mundo, como se fosse Jesus, né? E ele vai rivalizar com Cristo, certamente, vai afrontar o nosso Cristo, o único e suficiente Salvador que nós temos, o verdadeiro, vai ser afrontado por esse arremedo de Deus que é o anticristo, né? Ele tenta fazer o papel de Jesus. Christos, que é a palavra para Jesus Cristo, né, o escolhido, o Messias, é o equivalente a Machia em hebraico. Então, essas palavras são traduzidas, né, dessa forma. Christos é a tradução de Machia. E o de anticristo pode vir da oposição ou também de querer se colocar no lugar de Jesus, né? Aquele que se opõe a Jesus a ponto de querer se colocar no lugar dele. Bem, pessoas querendo se colocar no lugar de Jesus sempre existiram. Os falsos cristos, né? Na época de Jesus, logo em seguida, já houve alguns também. Nós temos aí nos dias de hoje um que se chama aí de Henricristo. E são todos figuras, às vezes até caricatas, de pessoas querendo se passar por Jesus. Mas o anticristo vai fazer isso de uma forma bastante poderosa, relevante, não vai ser como esses personagens que nós facilmente identificamos que não são de Deus e não têm poder. O anticristo vai ter poder. Mas ele não vai ser um líder religioso, ele vai ser um líder político, porque ele vai governar o mundo. Então, ele tem toda a característica de um líder político. Já o falso profeta, sim, um líder religioso que vai dar suporte ao anticristo, mas o anticristo vai ser esse líder político. O anticristo é o cavaleiro do cavalo branco lá em Apocalipse capítulo 6. Alguns perguntam, o cavaleiro do cavalo branco, é Jesus, porque é o cavalo branco. Mas veja, em Apocalipse 6 não tem nenhuma narrativa de que seja Jesus, não tem nenhuma identificação de que seja Jesus. Mas é aquele que sai para vencer como vencedor, mas durante um período de tempo, que vão ser esses 7 anos da tribulação. Então, o anticristo é esse primeiro cavalo dos 4 cavaleiros do Apocalipse, mencionado em Apocalipse capítulo 6. Veja agora uma lista de títulos, de identificações que o anticristo tem na Bíblia. A besta que surge do abismo, a besta que surge do mar, o rei feroz, lá em Daniel 8, o príncipe, Daniel 9, 26, o abominável da desolação, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo. Então veja, essas são as características dele, os títulos dele são todos horríveis, são todos abomináveis. Ele é aquele que veio para enganar, para maltratar os homens, matar, destruir, né?
E veja como ele se antagoniza com Jesus Cristo, né? Ele tenta rivalizar com Jesus, mas o que ele faz é absolutamente o inverso daquilo que Jesus fez, faz e fará. Então veja, Jesus é o cordeiro, ele é a besta, a fera. Jesus limpou o templo, ele profanará o templo, ele vai trazer imundícia para o templo. Jesus foi recebido e confirmado no céu, ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Jesus é o Filho de Deus, ele é chamado de Filho da perdição. Jesus é o Santo, ele é o homem da iniquidade, aquele que o pecado está nas suas veias, é um pecador contumaz. Jesus se humilhou, ele exalta a si mesmo, ele diz de si mesmo que ele é Deus, que ele é o máximo, é o oposto de Jesus. Jesus fala palavras de vida, ele é o blasfemador, palavras de morte, palavras para desqualificar o nosso Deus, atacar o nosso Deus, ele é exatamente o contrário do nosso Deus. Veja lá em Apocalipse capítulo 13, é uma narração do anticristo, e diz assim, a besta que surge do mar. Veja, surgir do mar para Israel significa surgir do estrangeiro. Então a terra significa aqueles que nasceram na terra de Israel. Quando se refere a mar, é um símbolo de estrangeiro. Os estrangeiros chegavam pelo mar. O mar trazia surpresas para Israel. Então a besta que surge do mar dá a entender que o anticristo não será um israelita. Vai ser de outra nacionalidade. Em Daniel 9:26 é dito que o povo de um príncipe, que é o anticristo, que há de vir, destruirá a cidade de Jerusalém, ou seja, pode ser o mesmo povo, pode ser o povo de Roma. Então, muitos dizem que o anticristo deve vir de Roma, não necessariamente seja romano ou italiano, mas vem de lá como uma repetição aqui daquele príncipe que veio destruir o reino vigente na época. Em Daniel 8, versos 8 e 9, o carneiro parece ser o reino medo-persa, sendo um chifre de cada povo. Bem, a Bíblia diz que a tribulação começa com um acordo de paz, está lá em Daniel. Então quer dizer que o anticristo vai fazer um acordo de paz que durará 7 anos, feito para durar 7 anos, mas não vai durar 7 anos. Então, é quando Jesus diz paz, paz, mas não haverá paz. Porque vai ser um tempo de tribulação, de dificuldade, porque o anticristo pensa que ele vai enganar as pessoas e tudo vai ficar bem. As coisas só ficam bem quando elas estão bem espiritualmente. Quando no mundo espiritual existe o engano, a mentira, a blasfêmia, a perdição, isso não pode estar no mundo físico. Acaba aparecendo no mundo físico a prova de que o mundo espiritual está contaminado. Então veja, essa paz que vai ser engendrada pelo anticristo não vai dar certo. Também diz que o anticristo trará a apostasia. Veja, esse discurso enganador, vamos unir todas as pessoas, vamos lutar com um objetivo em comum. O objetivo em comum hoje é usar máscara, lavar as mãos, essas coisas, né? Então veja como ele vai ter um discurso que vai unir as pessoas, provavelmente um discurso semelhante. E muitas pessoas apostatarão da fé. O que é apostatar? Largar a fé, se divorciar, espiritualmente falando, do nosso Deus, de Jesus. Então, veja, ele vai produzir esse efeito com o seu discurso enganador, mas no fundo só terá ajudado a limpar a igreja de Cristo, a igreja do Senhor, os salvos do nosso Deus aqui na tribulação, porque muitos apostatarão e aí então passarão pela tribulação. 2 Tessalonicenses 2,4 ainda diz que ele é o opositor, ele se opõe a tudo que é de Deus. Veja, vai pregar tudo ao contrário. Mas não assim
de uma forma chocante. Vai chegar um momento que vai ser chocante, mas ele vai vir com esse discurso. Discurso politicamente correto. Não vou nem dar nenhum exemplo para não suscitar aqui outro tipo de discussão. Mas ele vai fingir que busca o bem da humanidade, que os homens se amem, mas no fundo ele está disseminando ódio. A gente fica com ódio de certo tipo de crime que é cometido, ou certo tipo de pecado que é cometido, mais do que os outros. E a solução de Deus contra o pecado não é odiar o pecador, é amar o pecador. Ele vai ensinar o ódio, ele vai levar à apostasia, ele vai se opor a tudo que nós conhecemos como sendo vindo da parte de Deus. Em Apocalipse 13:2, diz que Satanás dará ao anticristo o seu poder. Assim como Jesus recebeu o poder de Deus, o anticristo vai receber o poder de Satanás. Não é grande coisa, mas vai ser o suficiente para bagunçar toda a terra e trazer juízo e ira de Deus sobre a terra. Bem, era isso que eu queria falar sobre o anticristo. Tem mais detalhes aí, mas de uma forma resumida. E eu peço para você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os colegas, com os amigos, acione o sininho, assista os demais vídeos dessa série, também outros vídeos do canal. Dessa forma você vai trazer coisas boas para o seu coração, ocupar a sua mente com algo que é espiritual, que traz bons resultados para você. Você também vai ajudar o nosso canal e eu abençoo a sua vida por isso. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo.